Saudações canábicas e psicodélicas para mais uma live que eu venho tentando manter a regularidade nas quintas-feiras, às 20h30. Hoje, excepcionalmente, a gente está fazendo uma hora mais cedo. E a intenção sempre de estar trazendo conteúdo para informar cada vez mais a população de maneira geral nos assuntos relacionados ao tema da cannabis e dos psicodélicos, que são as grandes demandas que hoje acudem ao consultório, os pacientes que procuram para saber se tem critérios de fazer uso, para fazer uso da planta em seu benefício. E é nesse intuito que eu venho tentando realizar várias lives, abordando vários temas como a culinária, a parte jurídica, o plantio, a extração, o associativismo. Falei aqui também com o Marcelo Greco há 2 semanas, né, sócio fundador da aceleradora de startups aqui do Brasil. Semana passada tive no canal do Despertar da Consciência da Heron, também falando sobre alguns benefícios da cannabis na dor e ansiedade. E hoje eu estou conversando com uma pessoa muito especial, que é um amigo pessoal, alguém com quem eu tenho como referência desde que eu comecei a trabalhar com anos atrás, e pude encontrar pessoalmente aproximadamente 3 anos depois em várias atividades, em audiências, e eu estou falando nada mais nada menos que o professor Siddhartha Ribeiro. Professor Siddhartha Ribeiro, que é conhecido nacionalmente e internacionalmente quando o tema não é somente sobre a cannabis, sobre os psicodélicos, mas a neurociências como um todo. E aí eu tenho a grande satisfação de hoje trazer aqui para vocês esse conhecimento, esse inesgotável, essa fonte de conhecimento inesgotável, com uma pessoa tão especial que é o professor Siddhartha Ribeiro, que de antemão, né, eu já deixo aqui o agradecimento para todas as pessoas que vão estar hoje aqui, né, com a gente, dedicando o seu tempo para aprender um pouco mais sobre o tema, ou quem vai acessar esse conteúdo depois, a intenção de está ampliando e se empoderando desse tema para que possa usar realmente ao seu benefício, né? O professor Siddhartha Ribeiro, que é formado em Biologia pela UNB, mestre em Biofísica pela UFRJ, doutor em Comportamento Animal pela Universidade de Rockefeller, pós-doutor pelo Mestre Caxias e Paulo Sabiá, autor de mais de 100 artigos internacionais e também escritor do Oráculo da Noite pela Companhia das Letras em 2019. Professor Siddhartha Ribeiro, boa noite. Boa noite, Pedro. Tudo bem? Tudo bom? Todos em casa aí. Prazer estar contigo, conversando com o pessoal aqui. Valeu, professor Siddhartha. Eu estava aqui fazendo uma apresentação aqui do seu currículo, que, né, eu não sei se faltou alguma coisa, mas com certeza ali não contempla tudo que a gente sabe que a sua pessoa representa, né? E aí eu já aproveito para deixar o agradecimento de alguns pacientes que chegam até mim, que quando eu comento que te conheço pessoalmente, fala, avisa ele que foi por conta dele que eu procurei o tratamento com a cannabis, e isso é o que a gente vem buscando, elaborando eventos como esse, né? De que as pessoas possam realmente se empoderar desse conhecimento e se apropriar desse tratamento. Então, fica o meu agradecimento, né, pela aceitação de estar aqui, do grupo do Instituto Anandamida, no qual você colabora como um conselheiro científico, está lá, né, no nosso curso de prescrição, né, uma aula, contribuindo mais uma vez com esse conhecimento. Então, para mim, né, que tenho essa grande satisfação de, quando entro no tema, só lamento de não ter lido o livro Maconha, Cérebro, Saúde, em 2007, para começar esse trabalho antes. Então, é com muita satisfação que hoje eu trago aqui, né, esse canal, né, essa Vossa Senhoria, para a gente compartilhar e falar de um tema que é muito importante, né, que é uma das grandes demandas de busca no consultório, que é o caso das demências, né, das demências que, na sua grande maioria, vem como etiologia a doença de Alzheimer, e esses pacientes que buscam para saber se tem critério para se tratar, né, com os canabinoides, quando a gente vai fazer o levantamento, realmente demência ocupa o primeiro lugar, junto com outros diagnósticos, como doença de Parkinson, ansiedade, depressão, a doença autoimune, insônia, enfim, né, doenças oncológicas. E eu sempre brinco, né, quando algumas pessoas perguntam qual
qual a indicação da cannabis, né? Que quando eu falava, poxa, Siddhartha, o pessoal reclama porque acha que a gente está falando que trata tudo. Aí você fala, não pode, tem que explicar que trata quase tudo. E hoje eu queria conversar, né, para trazer uma visão da neurociência, né, por que a gente aposta nesse tratamento, não só pelos resultados que a gente já vem obtendo na prática clínica, mas até baseado na neurociências, que faltam ainda estudos para avançar, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre o conhecimento da neurociência e o papel dos canabinoides nas síndromes demenciais, na doença de Alzheimer como um todo, e a gente vai fazendo esse ping-pong. Seja bem-vindo. Obrigado, Pedro. Um prazer mesmo a gente poder ter essa conversa aqui hoje. Eu estava agora há pouco no Instagram também, uma live do Sesc falando sobre o envelhecimento, e aí ele até falou agora ele vai seguir numa nova live falando especificamente. Então talvez alguém tenha vindo daquela, chegado nessa, e aqui a gente vai falar de maneira mais específica, né? O que já se sabe e o que a gente está em vias de descobrir. Qual a direção, digamos assim, que a pesquisa está tomando. O que a gente sabe é que o sistema endocannabinoide é importante para manter esses processos de regeneração das células, né, de produção de novos neurônios, de regeneração, digamos, dos circuitos neurais e de produção de novas sinapses saudável funcionando. E isso tem um decaimento ao longo da vida. Então, a senescência, antes de falar de processo patológico, de processo neurodegenerativo, só a gente pensar na senescência, a gente percebe que é um processo que vai levando a digamos assim, uma diminuição da conectividade, uma diminuição da possibilidade de comunicação entre células. Vai caindo. No caso do Alzheimer, isso tem a ver com, aí sim, um processo patológico de acúmulo de proteínas mal formadas que vão eventualmente levar à morte neuronal. Então, você tem literalmente no Alzheimer uma pessoa, e isso tem a ver com inflamação, né, com os níveis de inflamação. Você tem uma pessoa que está caminhando para ter circuitos neurais que vão começar a ficar ilhados. E esse processo de isolamento de grupos de neurônios, ele no limite, ele leva à demência. É uma coisa muito, muito evidente na demência que a atividade elétrica fica numa parte da mente. Então a pessoa fica com um certo repertório ali por dias, às vezes semanas, idêntico. E de repente vai para outra coisa, e vai para outra ilha. Né? Até queria te ouvir um pouco sobre isso também. Por causa disso, e como a gente sabe, então sabendo que os canabinoides estão envolvidos na gênese de conexões, que tem uma queda de nível de endocannabinoides ao longo da vida, e sabendo que fitocannabinoides como o THC promovem neurogênese, promovem plasticidade, e outros canabinoides também, inclusive sintéticos, os canabinoides são vistos como uma grande esperança para retardar, para mitigar ou para resgatar cognitivamente pessoas que estão nesses processos neurodegenerativos. Agora, se você falar assim, qual é a evidência científica mais sólida que a gente tem sobre isso? Ainda não é muito sólida. Existe um descompasso entre aquilo que está rolando na clínica. Por exemplo, no Canadá, os caras estão tratando Alzheimer com canabinoide já há vários anos. Mas qual é o ensaio clínico sólido que foi mostrado, em que se mostrou que isso vai ser útil? Eles estão começando a surgir só para o CBD. Por quê? Porque o CBD ficou... Aí tem questões que não são científicas, que são comerciais, que são de outra ordem, ideológica, enfim. A gente pode aprofundar, não sei se você vai querer aprofundar isso aqui. Mas hoje existe um descompasso entre o que está publicado e o que está sendo clinicado. E esse descompasso está diminuindo porque as pesquisas estão chegando. Então, há 20 anos, tinha gente dizendo que não estava convencido para epilepsia, 10. Agora, a evidência para epilepsia está muito cabal. A evidência para Parkinson, para Alzheimer, para demência, ela está vindo. Ela é in vitro, depois ela é in vivo, né? E ela agora está, então, dos ensaios pré-clínicos para os clínicos. Agora, aí vem uma outra pergunta. Qual o interesse que a indústria farmacêutica tem de fazer um ensaio clínico de milhões de dólares se ele não tem a patente do medicamento? Então, tem uma discussão sobre patente, se dá para patentear genéticas, dá, na verdade dá, desde que ela não seja uma genética de domínio popular, né? E tem essa discussão, o Canadá está indo nessa direção.
Não sei se eu abordei bem como você queria, mas eu acho que é o que dá para dizer hoje. Tem vários estudos que são indicativos de que está vindo essa revolução da geriatria, especificamente para demência, e tem casos, né, clínicos impressionantes, que você deve ter um monte lá. Talvez seja um momento de você contar. E o que eu estou percebendo é que o acúmulo de conhecimento molecular, né, sobre as propriedades específicas das vias de sinalização de inflamação, esse acúmulo está criando uma situação de um grande salto em breve. Mas eu ainda estou esperando isso acontecer no PubMed. Eu estou lá, vou lá na internet procurar os artigos científicos mais recentes, e a evidência... O que acontece? A evidência ela é muito variada. Então, quando você pega uma meta-análise que vai olhar vários estudos, ela é muito variada. E por que ela é muito variada? Porque em cada lugar, em cada cidade, em cada situação, os canabinoides foram muito variados. Porque são muitos, isso não está padronizado. Então, como é que você faz para extrair essa informação toda, apertar e falar, ó, muito útil mesmo? Está faltando esse artigo definidor, na minha opinião. O IPOM, esse IPOM, né? O IPOM é um golpe que no judô ele é o fim de luta, acabou. O IPOM para epilepsia já aconteceu há bastante tempo. Eu diria que começou a acontecer lá com o professor Elisaldo Carlini, nos anos 70. Agora, o IPOM da demência, ligado a como os canabinoides podem revolucionar e dar qualidade de vida e cognitiva para pessoas longevas, ele está acontecendo na clínica bastante, mas não está ainda não tem um artigo científico publicado numa revista, uma Lancet da vida, para falar isso. Entendi. Tem um questionamento, né, que o pessoal sempre faz, né, referente à indicação, que é, bom, quando a gente vai avaliar, né, o paciente para dar um diagnóstico de um quadro demencial, uma vez que a gente descarta, né, no caso de delírio, de doença neuropsiquiátrica psiquiátrica prévia, né, as demências reversíveis, ou seja, quando a gente vai fechar o diagnóstico mesmo do quadro demencial de etiologia primária, né, sem causa conhecida, uma doença de Alzheimer, ou até uma demência vascular, é muito comum que os pacientes eles abram esse quadro, né, com vários sintomas, que alguns podem ser relacionados à disfunção motora do equilíbrio, alteração do humor, apontando sintomas de ansiedade e ou depressão, que inclusive se é um diagnóstico isolado, a gente coloca como diagnóstico diferencial, mas o que chama mais atenção na maioria das vezes é o transtorno cognitivo, que na grande parte vem com alteração da memória. E aí um número grande de pessoas sempre pergunta, vem cá, é conhecido de que o usuário da planta pode ter parte da memória comprometida. E como é que vocês pensam, né, de que a planta da maconha ela pode ajudar alguém que tem um déficit de memória, um transtorno cognitivo, como nos casos demenciais? Muito boa pergunta. Então, vamos lá. Os canabinoides são muito diferentes. Vamos falar só de dois para simplificar, porque a gente não sabe muito sobre os outros. Vamos falar do THC e do CBD. O THC, no curto prazo, se uma pessoa consome THC, ela vai ter dificuldade de memória operacional, aquela memória de curto prazo que você precisa para lembrar um número de telefone, uma combinação específica, uma senha. Uma memória que você usa muito a parte frontal do cérebro para ficar mantendo ela viva enquanto necessário e logo depois descartada para sempre. Isso, de fato, fica prejudicado pelo THC. O CBD faz o contrário disso. O THC, ele mitiga, o CBD mitiga o THC e ele faz com que você tenha, na verdade, um pensamento mais consistente, com boa memória operacional. O CBD dá uma aterrada na cognição, enquanto que o THC dá uma flutuada na cognição. E eles dois, em combinação, você pode procurar o ponto ótimo. Agora, a evidência que vem da parte molecular é que no longo prazo, não na hora do efeito, mas horas depois, dias depois, semanas depois, o THC vai promover o quê? Sinaptogênese, novas sinapses, novas conexões entre os neurônios, plasticidade neural. Então, em outras palavras, aquilo que no curto prazo pode causar um problema de memória operacional, pode no longo
prazo causar um aumento da capacidade total de memória, que é o número de novas conexões. Né? Outro dia, o Nelson Motta, né, que não sei, está com 80 anos, sei lá, e que é um crítico, é um compositor também, é um cara, né, ele conhece profundamente música brasileira e música de maneira geral, né, conhece nomes de cantores, de cantoras, de intérpretes, de compositores exaustivamente. Aí ele falou assim, eu fez uma blague assim na imprensa, falou assim, eu usei maconha a vida toda, disseram que era ruim para a memória e eu tenho uma memória incrível, né, lembro tudo. Então tem a ver com isso, quer dizer, ele foi construindo ao longo da vida, se ele usou cannabis a vida toda, ele foi construindo uma topografia sináptica muito rica, muito densa de sinapses, assim, muito, né, cheia de memórias guardadas em lugares diferentes, cheia de gavetinhos, uma super biblioteca. Mas pode ser que ele, sob efeito de THC, estou falando aqui dele, né, de maneira figurativa mesmo. Mas assim, na hora que ele vai acessar uma certa memória, se tiver CBD na jogada, é mais fácil trazer aquela memória do que se tiver THC. E aí você falando sobre essa questão até da parte da arte, né? A gente sabe que a cannabis ela tem um efeito, né? Os canabinoides têm esse efeito de pensamento espontâneo, né? De ampliar a criatividade, talvez por um efeito dissociativo que tenha a ver com essa captação de atenção, né? Com esse descarte. Qual a relação, né, que você encontra nesse efeito da criatividade? Uma coisa também muito importante é o seguinte, né? A gente sabe que algumas pessoas abrem o quadro demencial, né, quando tem um fator desencadeante, como fator de estresse, fator de, né, um quadro de ansiedade, de depressão, né? A gente tem a cannabis num papel importante, né, de esquecer justamente, né, no tratamento do transtorno do estresse pós-traumático. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre a importância desse papel, né, que os canabinoides têm para esquecer também, né? Porque a gente fala da cognição da memória, né, ou quando a gente fala de um processo inflamatório, pró-inflamatório, anti-inflamatório, como se um fosse bom ou ruim, mas tudo vai depender de cada situação. Como é que você avalia essa questão da importância que os canabinoides têm nesse papel do esquecimento? É interessante você falar sobre isso, né? Porque, na verdade, esquecer é fundamental. Se você não esquecer o que precisa ser esquecido, seja porque é irrelevante, ou seja porque é intolerável, você não consegue viver bem, né? Eu acho que o grande problema é esquecer as coisas certas, não esquecer as coisas erradas. Saber etiquetar as memórias para que as coisas que têm que ser guardadas sejam e as coisas que têm que ser apagadas sejam, ou bem guardadas, mas não necessariamente fáceis de encontrar, que é o processo de repressão de memórias. Tudo isso são funções que nossa mente possui, que tem um substrato neural conhecido, né? E o sono tem tudo a ver com isso. Mas, à medida que a pessoa vai passando pelo processo da senescência e tem um processo de neurodegeneração, tudo isso começa a ficar em risco. Achei interessante você falar da deflagração pelo estresse, porque o estresse vai causar morte de neurônio, vai causar perda de conexão, e quando a pessoa está perigosamente perto desse limiar, quando ela passa por aquela gota d'água, aquela última estressada que faltava para ela entrar num processo catastrófico, né? Claro, o que é protetor ao longo da vida? Manter o cérebro ativo, né? Mas no momento que a catástrofe acontece, aí acontece o esquecimento catastrófico. Ela começa a esquecer o que ela não deveria esquecer. Esquecer quem ela é. Esquecer quem os outros são. É isso que você não quer que aconteça. Essa triagem fina do que tem que ser lembrado e o que tem que ser esquecido é um papel importante do sono que é mediado por canabinoides. Os canabinoides participam disso. Os endocannabinoides. E quando a pessoa está numa certa idade em que ela está perto desse limiar, hoje tem uma evidência recente de que o mal de Alzheimer ele acontece ao mesmo tempo no cérebro. É uma coisa que alcança o limiar e depois desse limiar fica quase impossível, é um processo irrefreável. Então é importantíssimo que as pessoas se protejam disso. Agora,
Quando você está num processo bem avançado, às vezes a pessoa cai numa ilha de ruminação negativa que é horrível. E eu não tenho essa experiência clínica porque eu não sou médico, né? Mas eu imagino que seja possível ver na clínica a utilidade dos canabinoides em tirar a pessoa daquela ilha. Reconectar todas as ilhas e gerar uma cognição resgatada é uma coisa que é relatada, eu já ouvi esse caso clínico de várias pessoas. Mas, evidentemente, depende de uma melhoria muito grande. Agora, tirar a pessoa de uma certa ilha particularmente desagradável e levar para outra é quase que uma função natural da desincronização de neurônios que os canabinoides promovem. Boa. E olha só, quando a gente pega o quadro, né, o quadro de sintomas, né, de sinais e sintomas, como eu estava falando anteriormente, a cognição é um dos aspectos, né, que a gente vai avaliar memória, função executiva, ou seja, existem aqueles critérios clínicos, além de investigação laboratorial, para o profissional da área médica fechar aquele diagnóstico e, a partir daquele diagnóstico, tomar uma conduta. Como eu falava, né, o transtorno cognitivo, nos quadros demenciais e na doença de Alzheimer, consequentemente, é um dos pilares, né, que a gente costuma ver afetado. Mas existe também esse comprometimento pode haver, né, da função motora, do equilíbrio, da questão também dos sintomas relacionados ao humor, né, que sintomas de ansiedade e depressão. E fala um pouco sobre canabinoides e esses sintomas relacionados ao humor, né? Ou seja, diagnósticos de ansiedade, depressão. Fala um pouco sobre isso. Tá, isso eu diria que é uma área que tem um grau intermediário de evidência. Já não é uma evidência tão incipiente, mas ainda pode avançar mais, tem que avançar mais. Canabinoides são usados para lidar com ansiedade e depressão há muito tempo e, em alguns países, de maneira muito, muito tranquila, né, na clínica médica. Pensando especificamente no caso de Israel. No caso dos Estados Unidos, que tem muitos veteranos de guerra, os veteranos estão fortemente auxiliados por medicina canábica desde a Guerra do Vietnã. E com tolerância. Por quê? Porque de fato funciona. Mas os ensaios clínicos definitivos sobre esse assunto precisam acontecer, ainda não aconteceram. Qual é a evidência que a gente tem? Que os canabinoides, vários deles em doses baixas, moderadas, têm uma tendência a promoverem melhoria do humor. São antidepressivos. Isso se observa, inclusive, em camundongos, que não tem, portanto, um efeito placebo. É uma coisa que tem um efeito biológico ali rolando. Mas a dose muito alta pode criar uma situação pró-depressiva, porque diminui a locomoção, diminui né, a capacidade de interação social, embota afetos, diminui motivação, entusiasmo. A pessoa, né, a síndrome A motivacional ligada ao consumo abusivo de cannabis, e sobretudo quando ele é precoce, são prejuízos substanciais, né, está ligado a isso. Então, eu acho que assim, a gente tem que pensar que nessa revolução que é a entrada da cannabis pela porta da frente da medicina do século XXI, cannabis é provavelmente o primeiro remédio, né? Falei isso na live anterior. Primeira corda, primeira roupa, primeiro papel, primeiro remédio. Agora, entrar pela porta da frente na medicina do século XXI não significa que ela é uma panaceia, né? Não serve para tudo, serve para quase tudo, mas esse servir para quase tudo ele tem que ser qualificado. Uhum. Né? Qual paciente? Né? Com qual genética? Com qual história de vida? Né? Com qual história de medicamentos? Quando você está começando com um paciente novo que está vindo polimedicado, você olha para isso como sendo a possibilidade de uma substituição, mas são muitas lacunas, muitas perguntas, né? E a gente tem acesso ainda no Brasil,
poucas genéticas, poucas variedades de cannabis. Se a gente pensar no que existe lá fora, no conjunto das variedades genéticas que tem no planeta, o que está disponível para fazer medicina canábica? Aí te pergunto, Pedro, né, onde você vai encontrar variedade? Ela ainda é muito restrita, porque, na verdade, embora a gente tenha avançado muito, nos últimos 10 anos o avanço é notável, né, é gigantesco. Mas ainda é um avanço contra a maré institucional, contra a ideologia dominante, contra o preconceito graçante, agalopado. Então, assim, tem que ter muita conversa, tem que ter muito esclarecimento e tem que ter muita pesquisa científica a mais sendo feita e cada vez mais sendo adicionada ao debate para que a gente saia desse... Porque é incrível, né? O Brasil andar nessa contramão no século XXI, um país que tinha a primazia, tinha um pioneiro, tinha um Carlini nos anos 70 já. O Brasil podia estar em outro lugar. O Brasil podia estar vendendo medicina canábica para o mundo. E ensinando a fazer, para não ter que vender, poder solidarizar e compartilhar. É isso daí. Não, e você vê, né, você está trazendo um aspecto importante, porque quando a gente vai na raiz, né, do proibicionismo, ele é amparado justamente no quê? No evangelismo puritano, na pressão da indústria farmacêutica, com aquela tentativa não, né, porque eles conseguiram de substituir substâncias naturais por substâncias sintéticas que podiam, que podem ser patenteadas, e também pelo racismo, né? Esses são os pilares que sustentam essa política proibicionista e que a gente vê o reflexo disso até hoje, porque a gente não conseguiu avançar. Temos aí o projeto de lei que tenta ainda regulamentar o uso em duas formas somente, que é a terapêutica industrial, não contemplando ainda o uso hedônico e o uso religioso, né, ritualístico. Então, a gente tem algumas limitantes mesmo, né, tendo o professor Carlino como precursor, né, já trazendo o próprio mestre José Ribeiro do Vale, né, que foi professor do professor Carlini, e a gente ainda nesse atraso. E aí, como a gente sabe que a planta não pode ser patenteada e a gente está nesse impasse, como é que você acha que a gente deve avançar com isso? Porque isso é do interesse dos pacientes, né? Ainda hoje, né, por mais que é bem melhor hoje, né? O acesso ele é bem melhor do que quando eu comecei em 2014, que não dava para fazer quase nada com receituário, com laudo, só uma tentativa de importar ainda de forma ilegal um extrato isolado CBD, que tem seu mérito, mas que a gente sabe que, numa grande parte das vezes, ele é limitado, enquanto segurança e eficácia em comparação ao fitocomplexo. E como é que a gente sai dessa encruzilhada? Tudo bem, a gente está aqui já fazendo isso, né? Mas qual é o caminho que você acha que o Brasil vai seguir? Porque grande parte dessa política proibicionista, você falou uma coisa interessante, era para o Brasil estar fazendo isso, e os Estados Unidos, que vem sendo o grande resto do proibicionismo, influenciando na ONU, começou a regulamentar em alguns estados, se empoderou de conhecimentos na área da ciência, seja médica ou da própria agronomia, ou seja, da produção de vários derivados. E como é que a gente vai sair? O que você vê de perspectiva para a gente avançar cada vez mais nisso, já que não vai poder patentear a planta? Achei muito, muito oportuna essa pergunta, Pedro. O Brasil está conseguindo um avanço nessa pauta a despeito do retrocesso em curso nos últimos 5 anos, pelo menos o país está andando para trás em muitas esferas. No financiamento de ciência, tecnologia e inovação, no financiamento da cultura, na proteção das florestas, na proteção das culturas indígenas e, né, na verdade, no financiamento do Estado, das coisas básicas do Estado, como saúde e educação. Agora, no que diz respeito à pauta da maconha medicinal, o avanço nos últimos 5 anos é notável, ele é evidente, ele diz respeito a um alinhamento de muitas forças diferentes, muitos vetores diferentes que estão alinhados e que estão promovendo mudanças. A gente ainda vive um momento nesse assunto de frente ampla. Nós ainda estamos em frente ampla e por isso que os avanços são evidentes. Na hora que a frente ampla se dissolver,
aí começa o detalhe do caso a caso, do específico. Isso tende a acontecer na medida em que a legalização avança. Porque à medida que ela for avançando, ela vai deixar de ser vista como sendo adequada por todos. E aí o dissenso cresce. Mas ainda não chegamos nesse momento, não. Porque o PL 399 está tramitando. O PL vai criar uma situação em que as associações e as empresas vão poder funcionar sem oligopólio. Mas colocando uma barra muito alta para as associações, a maioria delas não tem dinheiro, recursos para poder preencher aqueles requisitos. Então, isso vai criar tensão, né? E vai, em última instância, criar insegurança de tratamento para os pacientes, insegurança jurídica e insegurança médica. Eu não sei exatamente o que vem por aí, mas o que eu acho que deveria acontecer, e aí também tem o seguinte, o 399 ainda podem tentar tirar as associações até o finalzinho. Vão tentar. Já tentaram, vão continuar tentando. Tem que ficar muito atento a isso. Mas, uma vez que ele passe, que ele seja aprovado, e vamos supor que as associações não sejam excluídas, e algumas vão conseguir se qualificar e ter os equipamentos e ter os espaços necessários, enfim, isso é um processo, então as coisas vão mudando. No momento em que você tenha o fim desse oligopólio, abre-se automaticamente a temporada de caça às variedades diferentes de cannabis. No oligopólio isso fica muito difícil, porque os caras vendem o que querem vender e acabou. Né? E as pessoas... E é isso aí. E foi isso que esse governo atual tentou montar e deu errado. Já deu errado. Eles tentaram e não funcionou. E agora o que vem por aí é um ecossistema diverso. Quão inclusivo ele é, ainda vamos ver, mas ele será um ecossistema diverso. E em sendo um ecossistema diverso, abre-se a possibilidade da especiação, da ocupação de nichos diferentes. Né? Existem quantas variedades de interesse medicinal no mundo de cannabis? Então, claramente, é um mercado gigante que ele vai ser ocupado na medida em que seja possível ocupá-lo. Com duas empresas, com oligopólio, não dá para ocupar, elas não dão conta. Elas não. É isso, elas estão vendendo, no fundo, é enganar o público, né? É dizer assim, estou vendendo cachorro. Você fala, mas é pincher ou é dog alemão? Não, você não precisa saber disso, não. E essa historinha ela vai acabar na hora que o 399 vira lei. E aí as pessoas vão começar a ter uma conversa muito mais profunda no Brasil sobre variedades. Acabou de sair um paper lindo mostrando que as variedades principais de cannabis que recebe etiqueta de sativa ou índica, você deve ter visto isso, tem a ver com a genética das enzimas que fazem os terpenos, ou seja, os óleos essenciais, os odores. Ou seja, parece que tem um monte de coisa que a gente não sabe ainda, né, das interações de canabinoides e terpenos. E quanto mais a gente olha para essa planta, mais detalhe tem, mais coisa rica tem para a gente aprender. E tudo isso tem potencial médico, evidentemente. Você vê que a gente ainda está limitado porque, devido a toda a circunstância, né, que você já detalhou aqui, para quem trabalha na linha de frente, a gente ainda fica muito restrito a essa avaliação somente do CBD e do THC, quando, na verdade, a gente sabe aí, né, esse próprio paper, né, a gente já tem informações sobre o papel dos outros canabinoides e dos não canabinoides, né, os flavonoides, os terpenoides, e a gente fica limitado porque, por exemplo, às vezes a pessoa não responde de maneira adequada a um tratamento com aquela porcentagem de canabinoide, mas o problema também não está só naquela porcentagem de canabinoide, está também na variedade que seja do quimiotipo, né? desses mais de 3.500 quimiotipos. E você fala sempre uma coisa importante, né? Porque na ciência, quando a gente tem um avanço, geralmente o que acontece é que continua se investindo. Né? No caso dos psicodélicos e da cannabis, foi uma interrupção que não segue uma lógica científica, o que já coloca em suspeita, e quando a gente recorre aos registros históricos, entende o porquê disso, né? Como já foi falado aqui, e aí a gente vai ficando
para trás, as pessoas ficam limitadas porque não conseguem ter o acesso para saber se aquele outro quimiotipo vai ser melhor ou não. A gente falando de processos demenciais também, não só a doença de Alzheimer, mas existem outras doenças neurodegenerativas, né? A própria demência de Lewy, que cursa com aquele quadro mais de parkinsonismo, né? A doença de Parkinson também traz esse tripé, né, de sintomas da cognição, dos sintomas relacionados ao humor, da parte motora e do equilíbrio. O que se sabe da relação hoje, né, dos canabinoides interferindo no sistema dopaminérgico, que explique, por exemplo, que alguns pacientes de doença de Parkinson vêm melhorando, não só daquilo que é referente à cognição, mas até de sintomas outros mesmo, como do humor e motor e do equilíbrio. Existe uma relação muito íntima de sistema canabinoide e sistema dopaminérgico no cérebro. Um regula o outro. Isso vale para outros sistemas também. Na verdade, a tônica desses sistemas de sinalização são as relações recíprocas, né? Então, tem um monte de modulação canabinoide do sistema dopaminérgico e vice-versa. Possivelmente, a gente não tem certeza, mas possivelmente os ganhos, por exemplo, a diminuição de tremores, que pode ser observada em pacientes parkinsonianos já com discinesia, já foram tratados por um certo tempo, com levodopa. Então, naquela situação dos tremores, da marcha interrompida, que é a questão mesmo da dificuldade de fazer a iniciação motora e de fazer a manutenção das alças de alimentação corticotalâmicas que permitem, e dos gânglios da base que permitem coordenação motora fina, né? Provavelmente, mas a gente não tem certeza, isso tem a ver também com as propriedades de dessincronização de neurônios. Por quê? Porque no caso do Parkinson, algumas oscilações neurais se tornam patológicas. Aparecem ritmos que não estavam presentes no cérebro, com uma potência muito alta. E esses ritmos, eles são, você poderia pensar assim como um curto-circuito. Uma oscilação que está rolando lá, que não deveria estar acontecendo, mas ela está acontecendo porque está tendo morte neuronal, os circuitos estão se empobrecendo, né? E demora um tempão para isso chegar nesse limiar, né? Tem que ter uma lesão grande desses neurônios para isso virar um sintoma que vai levar a pessoa ao médico, às vezes. Claro, os microsintomas já estão lá, mas a pessoa não vai procurar ajuda muitas vezes. E os canabinoides têm a ver com essa... seria como... Né, se isso se comprovar, isso que eu estou falando ainda é meio teórico, porque essa ligação causal não foi demonstrada, mas os efeitos estão lá, né? A gente sabe que os canabinoides podem desincronizar neurônio. E o que você vê uma pessoa com Parkinson nesse estado mais avançado, esses tremores, é uma máquina que está emperrada, que não vai. Então o canabinoide, ele tira daquela oscilação que está segurando ali, abre, aumenta a entropia do sistema e isso permite que ele siga. Parece que é isso que está acontecendo, e isso tem a ver com efeitos que são muito rápidos. Então, não pode ser um efeito baseado em expressão de genes, ou síntese proteica, imediatamente. Não pode ser, é uma coisa de minutos. Tem a ver com regulação da sincronia de neurônios. Na minha opinião. Caramba. E aí, assim, né, é claro que uma pessoa, quando recorre a um consultório, na maioria das vezes, ela vem porque ela tem uma queixa sintomática, seja ela qual for, né, de alguma natureza. Eu até brinco, eu falo, ninguém vai ao médico para compartilhar que ganhou na loteria, né? Sempre vai com uma demanda. Mas já me chegou também, depois de assistir a palestra do professor Siddhartha, né, que traz aquele paper lá falando dos camundongos, né, que os jovens, né, o efeito dos canabinoides nos camundongos jovens, nos adultos, nos idosos, mostrando a melhoria da função cognitiva à medida que avança, né, com a idade, de pessoas que falam assim, olha, sempre há algo a melhorar, na idade avançada é comum que você tenha algum sintoma, seja ele qual for, dor, sintomas relacionados ao humor, mas já me apareceu o caso de pessoas que não tinham uma demanda e que elas me procuraram numa perspectiva de apostar uma terapia de reposição canabinoide, baseado num estudo pré-clínico e tal.
E claro, né, toda vez que a gente vai indicar qualquer tratamento, né, qualquer recomendação que seja, a gente sempre vai avaliar, né, com aquele cuidado que você falou, balizando ali, guiando. E eu vejo que já existem outros lugares, né, já assisti TED falando sobre isso, né, sobre a reposição do canabinoide, o que é uma coisa muito lógica, porque à medida que vai envelhecendo, a diminuição da produção de várias coisas, né, ela é comum. O que é que você tem a falar sobre isso? Você acha que a gente caminha para essa indicação? E aí o Marcelo Greco, ele teve aqui há 15 dias e ele falou uma coisa muito interessante, né? Quando a gente fala de cannabis medicinal, maconha medicinal, a gente sempre pensa em doença, quando na verdade a gente também tem que pensar em prevenção e promoção de saúde. O que, é que você me fala sobre uma possível rotina de terapia de reposição canabinoide? Eu acho muito interessante, eu acho que a tendência é essa. Acho que canabinoides são uma revolução para a geriatria. Se a gente olhar esse artigo que você mencionou aí do André Zimmer, né, do THC, 28 dias de THC para jovens, camundongos jovens, adultos e idosos, você percebe que os benefícios estão tanto para os adultos quanto para os idosos. E aí então você vai falar, bom, se o tratamento começou na fase adulta, então significa que ele não vai chegar a perder, ele vai preservar, em vez de perder. E depois recuperar, tentar recuperar, ele vai não perder, que é o que você está falando, né? Então tem a ver com a lógica do bem-estar, a lógica da prevenção. E eu acho muito interessante que isso está acontecendo, Pedro, em vários lugares diferentes do planeta ao mesmo tempo, embora e a ciência está tendo que correr atrás disso. A ciência ela andou na frente para abrir as portas para muita coisa. Eu diria para a epilepsia, por exemplo, a ciência veio na frente, né? Ela veio na frente, ela já estava lá nos anos 70, ela já estava lá no O'Shaughnessy, no século XIX. Mas para muita coisa que está acontecendo nessa medicina canábica, a ciência está indo atrás das experiências de sucesso que estão rolando entre pacientes e médicos. É. E aí, assim, é interessante falar sobre isso, né? Porque uma das palestras que eu fiz lá na UFRN, o título era Maconha não deixe para a última opção, né? Porque uma das exigências que ainda é vigente, né? Que alguns profissionais médicos seguem, é de realmente deixar, né, a maconha como última opção, né? Depois de já ter tentado tudo. E aí eu lembro de uma apresentação que você fez lá na UF, né, na Federal Fluminense, que você abriu a palestra com a bula do levodopa, né? E aí tem uma série de efeitos colaterais mostrando que a gente não deve deixar realmente como última opção, principalmente quando o paciente ele já vem com todo em desarmonia, né, por conta dessa polifarmácia, né? Com respeito a essa questão do humor, a gente percebe também que existe uma limitação, né, dos fármacos voltados para o tratamento de sintomas relacionados ao humor. Diagnóstico, né, de ansiedade e depressão. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, de que por que é que, no meu caso, e alguns profissionais estão despertando para isso, o curso da Manual de Prescrição, ele serve para isso. Lá em 2017, a gente, né, fazendo junto o curso de prescrição para médico, com a ideia de justamente ampliar, né, esse conhecimento. Eu queria que você falasse um pouco sobre na saúde mental, por que esse escopo muito grande por parte do grupo da psiquiatria, eu me refiro da escola como um todo. É claro que existem psiquiatras que já despertaram para isso. Mas eu queria que falasse um pouco sobre essa limitação do tratamento da psiquiatria com a saúde mental e por que os psicodélicos vêm com uma revolução na psiquiatria e os canabinoides também. Tá, Pedro, essa pergunta é bem importante. Nos últimos 40, 50 anos, nos últimos 40 anos, começando nos Estados Unidos e depois se espalhando pelo planeta, popularizou-se a ideia de que todo mundo quase precisa tomar algum medicamento antidepressivo, que são originalmente inibidores da recaptação da serotonina e depois de outros neurotransmissores. Essa abordagem deu errado. Eu não estou dizendo que essas substâncias não possam ser úteis para casos específicos. Com certeza são. Mas como uma estratégia de massificação
de hipermedicalização. Foi um fracasso completo. Tem, né, hoje em dia você tem o dobro do número de suicídios no planeta por ano do que tem de homicídio. Então, é uma crise da civilização, ela tem a ver com a crise dos vínculos, a crise do sentido, da falta de sentido da vida que as pessoas estão levando. Poderia falar horas aqui, você com certeza tem muito a dizer sobre isso. Eu sei, que a gente já conversou. Agora, tem a ver também a psiquiatria, depois que entrou na farmacologia com os dois pés, a partir dos anos 50, ela, com exceções, evidentemente, mas em grande parte, na sua maioria, os e as psiquiatras começaram a diminuir a escuta, diminuir a psicoterapia e aumentar o remédio. E isso gerou um quadro em que, muitas vezes, uma consulta psiquiátrica é de 15 minutos. E a primeira é de 15, a segunda é de 5, que é só para dar mais uma canetada lá e dar mais remédio. Esse modelo está fracassado, ele é problemático tanto para pessoas, digamos, normais, ou seja, neuróticas, quanto para pessoas com alguma coisa mais, uma patologia mais séria, digamos, psicóticos. Esse modelo não funciona nem para um caso nem para o outro. E vários estudos apontam nessa direção. A psicoterapia é fundamental na saúde mental. E o modelo que está emergindo para a psiquiatria do século XXI é um modelo baseado em outra classe de substâncias, no caso os psicodélicos, mas não na substituição de uma coisa por outra, mas em mudar o paradigma. Então, o paradigma não é toma esse remédio que você vai ficar bem, o paradigma é faça psicoterapia, trate do seu problema, aborde o seu problema, utilize técnicas psicológicas e ajuda psicológica que são úteis, e num momento muito específico em que você esteja preparado, preparada para passar por isso, vem a substância psicodélica em doses muito baixas e ocasionais e produz grandes mudanças. Esse é um novo modelo. É um modelo centrado na psicoterapia, assistida por psicodélico. Hoje tem evidências, né, inclusive em camundongo, então gosto sempre de repetir isso. Assim, tem estudos que são importantes ser feitos em modelo animal, até para você ver que não é um efeito placebo, é um efeito biológico. O próprio antidepressivo convencional, fluoxetina, né, que é o Prozac, vai ter um efeito antidepressivo no animal se ele estiver num ambiente saudável, bacana. Mas vai ter um efeito pró-depressivo, que vai promover a depressão, se ele estiver num ambiente desagradável, aversivo. E aí, a pergunta, como é que a psiquiatria tratou nos últimos 40 anos as questões socioeconômicas? Ela perguntou para a pessoa lá que recebeu o remédio onde ela vive, como é que é lá onde ela vive, se tem violência, se tem problema, se tem saneamento, não perguntou. Em geral, não perguntou. Em geral. Claro, quero fazer aqui a ressalva de milhares e milhares de médicas e médicos excelentes que estão fazendo terapia sim, que estão ouvindo sim, que estão se envolvendo, que estão tratando de humano para humano. Mas, para muita gente no mundo, a farmacologização da psiquiatria foi uma desculpa para desumanizar a psiquiatria. E não podia ter sido assim, não deveria ter sido assim, não tem que ser assim. Até porque, e aí é uma reflexão importante, né? Se a revolução tecnológica da psiquiatria no século XX foi essa revolução dos fármacos, tem uma outra chegando aí agora no século XXI que é gigantesca, que é a revolução das inteligências artificiais. E eu tenho insistido muito nisso. No advento dos robôs e das inteligências artificiais, dos algoritmos, se a gente não humanizar as relações que, no caso, dizem respeito à medicina, daqui a pouco vai ter uma inteligência artificial atendendo, dando diagnóstico, e não vai ser humana. E não vai ser humana nem emulando o humano. Não vai ter nada de humano naquilo. Vai ser só uma lista de coisas, se isso sim, se isso sim, se isso não, se isso não. É um fluxograma. A gente está nessa transição.
Agora, os psicodélicos eles são importantes não só porque tratam essas doenças, mas permitem aumentar a criatividade para pensar soluções para esses problemas. Importante isso. É importante você estar falando sobre isso, porque, como eu tinha mencionado, né, a busca pelo tratamento através dos canabinoides, ela vem em primeiro plano, porque o próprio tema ele vai ganhando magnitude, vai ganhando notoriedade, mas antes, né, no Brasil a gente tem ali 2014, né, começa um fenômeno, é um marco, né, já vinha de antes, mas é um marco, todo mérito, né, professor Elisaldo Carlini, a Marcha da Maconha, é um tema que já vem discutindo, né, na década de 90, o Planeta Enriquecendo, né? Mas os psicodélicos eles vêm chamando a atenção um pouco depois. E eles trazem esse modelo diferente, resgatam a importância da psicoterapia, até porque eu sempre explico aos pacientes que os psicodélicos eles são uma ferramenta para o profissional da psicoterapia trabalhar. Então, quando existe uma indicação de psicodélico, é porque já existe uma indicação prévia da psicoterapia. Então, ele entra como algo a mais e que faz todo o diferencial. Assim como também a gente chama atenção para bons estilos de vida, né, saudáveis, a atividade física, alimentação. A gente teve junto em atividades onde nutricionistas também estão falando cada vez mais, né, sobre o tema da cannabis como nutracêutico, né, a semente. Veja que loucura, a gente tá sendo proibido, inclusive, de fazer uso da semente da cannabis, que é altamente nutracêutico, né? Daquele tamanho já existe uma riqueza, né? de fontes, e aí a gente fica limitado, inclusive, com essa questão da nutrição. Você acha que a cannabis, ela, pela nutrição, ela vai ganhar essa amplitude que ela vem ganhando quando a gente fala do uso terapêutico, medicinal? Acho. Acho. A cannabis é a moda na gastronomia internacional. Acho sim. Só que não acho que isso vai ser o carro-chefe de nada. Acho que vai ser importante, mas o carro-chefe não é esse. O carro-chefe é remédio e em vários países já é o uso adulto. O uso Entendi. religioso que você falou aí, eu acho super importante a gente falar disso. Porque o uso religioso ele é garantido. No Brasil é garantido para a ayahuasca, nos Estados Unidos é garantido para o peyote. E tem uma religião, que é a religião Rastafari, organizada em torno da cannabis, mas que não tem os seus direitos respeitados quanto a isso. Exatamente, exatamente. E a gente peca, às vezes, em não colocar numa pauta da discussão. Eu lembro quando a gente debateu a SUG 8, né, a sugestão número 8, que foi uma bela iniciativa, mas ali ela trazia uma proposta de regulamentação do uso industrial, que está aí também pautada a partir do substitutivo do deputado Luciano Dutti no PL 399, trazia do uso terapêutico, né, inclusive do uso hedônico, né, o chamado uso adulto, mas deixou de fora uso religioso. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, a própria regulamentação da ayahuasca, quando você vai ver, para que você possa ter regulamentado essa igreja, você já tem toda uma tramitação burocrática de CNPJ, de outras coisas, que quem é o detentor, né, desse conhecimento e quem já vem utilizando fica de fora. Né? Porque quais são as comunidades indígenas que já fazia uso da ayahuasca, que hoje tem uma CNPJ para regulamentar como igreja. Né? Então, eu acho que isso também é um debate que é super importante, até porque, assim, se a gente deixa de fora, a gente deixa de discutir também o direito, né, que as pessoas têm, do Brasil sendo um país laico, pelo menos assim como deve ser, né, diante da Constituição, de estar preocupado, assim, de estar atento com o uso de maneira geral, religioso, né, ou ritualístico. Né? Agora, esse debate, por exemplo, do uso... você é um cara, assim como eu, que a gente fala sobre a importância da legalização das drogas. E aí, assim, eu quero chamar a atenção, né, porque quando a gente fala legalização, dá uma ideia de legalizou geral e não tem nenhuma normativa. Muito pelo contrário, se você fala de legalização, vai estar, né, sob uma lei. Uma lei que, como, por exemplo, a gente vê hoje... Com o tabaco existe, né, uma legalização, mas existem limites. Né? Existem vendas para menores de 18 anos, a questão da propaganda, né, que não pode ser feita. E aí, assim, algumas pessoas confundem isso, tentando pautar algumas
propostas como descriminalização, que não contempla, porque apesar de tirar da esfera penal, ainda deixa na esfera administrativa o sujeito, o usuário sujeito à pena. Eu queria que você comentasse sobre essa pauta, né, da legalização das drogas, uma vez que a gente sabe que, como você comentou, não é só a substância, é o contexto, né, que a pessoa usa, e uma vez que a gente tem essa política regulamentada, a gente consegue, inclusive, fazer uma triagem, né, de quem está usando, respeitando aquele tripé, né, que a gente fala que é importante quando a gente vai analisar o uso de qualquer substância, que é a substância, o sujeito e a situação. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa opinião da legalização das drogas, a importância de a gente avançar nisso, até porque muitas pessoas que fazem uso dito recreativo, muitas vezes não são uso recreativo, é um uso terapêutico, e que grande parte dessas vezes não é um uso otimizado, porque justamente existe esse proibicionismo, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, que eu acho extremamente importante, tanto do ponto de vista de esclarecimento para quem busca o seu benefício, como também como uma opinião social mesmo, né? Olha, Pedro, isso é fundamental. A guerra às drogas é o principal mecanismo de matar gente pobre preta no Brasil. E na Colômbia. E, entendeu? Na verdade, no mundo. Gente negra ou marrom morre no mundo inteiro por causa de guerra às drogas. E a guerra às drogas é uma grande falácia, uma mentira. Não diminuiu o consumo. Depois que ela foi inventada, o consumo aumentou, né, de várias substâncias diferentes. Ela, na verdade, ela se presta à destruição do aparelho estatal, à corrupção da polícia, à corrupção do judiciário, corrupção do legislativo. É um negócio horroroso. A guerra às drogas ela vai ser lembrada no futuro como a escravidão. As pessoas que acham que a guerra às drogas tem que acabar, mas que a gente não está pronto para isso ainda, são como aquelas pessoas que achavam que a escravidão tinha que acabar, mas que os senhores de engenho não iam dar conta, então fica mais 10 anos. Então, a gente tem que ter clareza de que isso é um grande erro histórico que já está sendo revertido. Quem inventou a proibição de drogas foram os Estados Unidos. E eles já estão legalizando os canabinoides, os psicodélicos, estão começando a falar da necessidade de tirar as pessoas que estão na cadeia por causa de pequeno comércio de drogas, estão há 20, 30 anos na cadeia, já que agora tem grandes empresas vendendo maconha. Centros de pesquisa fazendo pesquisa. Como é que você vai ter uma empresa que tem um capital de bilhões de dólares, várias empresas hoje com capitais de bilhões de dólares vendendo cannabis, e prender as pessoas negras, pobres, porque estavam vendendo um baseado? Isso é absolutamente errado, né? As pessoas acham que a legalização de drogas é a liberação de drogas. Não é. A liberação de drogas, o liberou geral, é agora. Porque agora, qualquer pessoa de qualquer idade, de qualquer grupo de risco, com qualquer genética, com qualquer história de vida, vai na esquina e compra qualquer droga. Ela só não sabe se aquela droga que ela comprou é a mesma que ela queria comprar. Se está contaminada, se está degradada, que dose que é, se ela não vai sofrer uma violência no caminho, ou lá mesmo, comprando ou na volta. Então, a gente está falando aqui de uma quantidade gigantesca de riscos compostos à saúde da pessoa, ao bem-estar da pessoa. Tudo errado. Completamente errado. O que a gente tem que fazer é regulamentar as drogas. Todas, sem exceção, porque não tem nenhuma que seja só boa ou só ruim. Não tem droga de Deus, nem droga do diabo. Tem substâncias que têm efeitos biológicos, psicológicos, que tem que ser bem identificados na bula, tem que ter controle de qualidade, pureza, de prazo de validade, de contaminantes. Qualquer substância tem que passar por isso, independentemente se ela é mais ou menos perigosa. Na farmácia tem um monte de coisas bem mais perigosas do que cannabis. Bem mais. E a gente lida com isso, porque está escrito lá e que as pessoas leem e se informam e usam na dose certa, do jeito certo. Então, isso não se aplica só a cannabis, isso se aplica a todas as substâncias que hoje são chamadas de ilícitas. Aí você fala, então você está defendendo a legalização do crack. Veja, o crack nem existiria se não tivesse a proibição de drogas. Existiria a cocaína pura feita a partir da folha de coca, que era um remédio vendido na farmácia, que pode ser usado como remédio, mas que tem riscos, e por isso que tem que ter bula, e por isso que tem que ter venda controlada, e por isso que tem que ter
regulamentação. O que vai dar segurança para as pessoas, em primeiro lugar, é parar a guerra às drogas, porque na guerra às drogas uma pessoa que não usa nenhuma substância ilícita pode tomar uma bala na cabeça. Então, a guerra às drogas é ruim para todo mundo, né? E aí, as substâncias que são mais perigosas têm que ser mais regulamentadas. Tem que fazer uma regulamentação isonômica. Substâncias com potencial benéfico semelhante e com potencial maléfico semelhante tem que ter regulamentação semelhante. Hoje é uma bagunça a regulamentação. Hoje o Brasil regula violentamente a cannabis, regula um pouco o tabaco e quase que não regula o álcool. Começou a querer regular com a lei seca, mas ainda assim é uma regulação. Ainda assim, a pessoa, quando pega uma garrafa de bebida, ela não tem nenhuma informação no rótulo sobre os males que aquilo causa. Zero. Entendi. Vem cá, me diz uma coisa. A gente está aqui, né, com o tema da demência, cannabis, entra no psicodélico, e eu acho muito bacana isso, porque isso tem muito a ver, né, com o que eu lido diariamente. E aí eu queria fazer uma última indagação, que é o seguinte: os psicodélicos, né, já existem alguns estudos mostrando esse poder de neuroplasticidade, né, que tem muito a ver com essa questão da neurogênese e tal. Só que os psicodélicos também têm o efeito, né, psicológico, né, e os efeitos transcendentais. Você acha que em algum momento a gente vai encontrar o feeling de ter indicação de psicodélico para esses quadros, para o idoso, desde que de maneira adequada para o idoso, pensando nessa perspectiva de neuroplasticidade? Eu acho que a gente vai entrar numa fase muito bacana, porque em canabinoides e psicodélicos entrando pela porta da frente da medicina, que é o que aconteceu nos últimos 20 anos, claro, da ciência primeiro, e agora está acontecendo na clínica, isso vai criar a possibilidade de protocolos muito individualizados, muito personalizados. É um outro tipo de tratamento, que tem a ver com você ajudar o cérebro a se manter e a ir esculpindo o seu caminho de desenvolvimento e de maturação e de senescência de uma maneira muito saudável. Eu acho que a gente está entrando numa era de grande bem-estar para quem tiver acesso a isso. Aí a discussão é quem que vai ter acesso. Siddhartha, por último, né? Porque assim, eu falo por último porque da última vez que eu me encontrei com o Siddhartha, a gente ficou 6 horas conversando. E aí, assim, é claro que, né, como tudo na vida tem fim, pelo menos fecha-se um ciclo. Eu queria te perguntar uma coisa. Veja, a psiquiatria, ela tem um poder que muitas vezes a escola da psiquiatria as pessoas ignoram, assim, ou talvez não tenham noção, né, desse poder que a escola da psiquiatria determinar quem são ou quem não tem essa revolução dos psicodélicos. Por um lado, né, a gente tem um avanço de pessoas que vão se preparar para tentar uma regulamentação do uso de uma maneira adequada, né, levando em conta os riscos que existem se a pessoa fizer mau uso. E, por outro, também, nós vamos ter pessoas que vão ter acesso, né, que podem se arriscar, inclusive, a lidar com esse material e que vai servir como um argumento, né, para a própria escola da psiquiatria tentar bater nos psicodélicos. Onde é que vai dar isso? O que você acha que vai dar nesse uso desenfreado, né, na formações de, por exemplo, de pessoas que não têm uma capacidade, que venham a lidar com essas substâncias, e a psiquiatria vendo perder espaço por algo que é legítimo, mas que ela vai quando encontrar essas falhas? Eu acho, Pedro, que o que aconteceu esse ano com a publicação da fase 3 do MDMA no Nature Medicine é um divisor de águas. Então, eu acho que agora quem vai dar as cartas desse processo são as pessoas e as organizações que investiram nessa pesquisa nos últimos 20 anos. Especificamente, estou falando do MAPS, né, da Beckley Foundation, mas sobretudo MAPS, né, no caso do MDMA. Né? E várias empresas que estão formadas hoje em dia em torno da psilocibina, Compass, por exemplo, acabou de anunciar um resultado de ensaio clínico para depressão muito forte. Então isso está vindo com muita velocidade. E aí eu acho que vai se criar um novo normal. Qual que é o novo normal? É que as pessoas vão ser certificadas através de um treinamento específico. Pessoas de origens diferentes. Podem vir da medicina, podem vir da psicologia,
podem vir talvez do serviço social, podem vir talvez... Eu acho que vai ter uma abertura de formações, desde que a pessoa tenha a formação específica. Xamãs tradicionais vão reivindicar o seu direito, e quem vai poder negar? Não vai dar para negar. É uma discussão parecida com aquela da capoeira. Uma hora que falaram assim, vamos regulamentar a capoeira, então vamos... Agora, para ser mestre de capoeira, tem que ter diploma de educação física. E aí, então? Quer dizer que 99% dos mestres estão fora. Absurdo. Então, eu acho que é um pouco isso. Porque a tecnologia de fazer a assistência adequada, de estar do lado da pessoa que está em experiência psicodélica, segurar a mão dela, segurar a onda dela na hora que as coisas ficam difíceis, ela depende de formação específica. Ela não vai vir, ela não está presente. Hoje em dia, você fala assim, basta ser médico. Não basta. Basta ser enfermeiro, não basta. Basta ser psicólogo, não basta. Não basta nada. Tem que saber fazer. E saber fazer pode ser de várias origens de formação diferentes, mas tem que ter uma formação específica. O que eu acho que vai acontecer é que eles vão começar a certificar todo mundo. Essas organizações já estão fazendo isso, estão fazendo seus cursos, certificando. Aqui no Brasil você tem o Eduardo Schember, que é uma pessoa que foi lá, aprendeu com eles no MAPS e trouxe isso para o Brasil, né? A pessoa empurrando a agenda do MDMA no Brasil, da pesquisa, no Instituto Fanners. E isso vai acontecer cada vez mais, essas certificações vão acontecer. Temo justamente pelos mais vulneráveis, que são as especialidades que estão fora do escopo da ciência. Por exemplo, os xamãs. Então. Os pajés. Só que vai ser difícil ter autoridade moral para negar isso a eles, né? Exato. Esse é o ponto X. E aí, cabe a nós, né, tá atento também a isso, né, enquanto homens e mulheres de ciência, né, levar em conta, né, esse uso tradicional, né. Eu acho que a gente que está levantando a bandeira da ciência com essa atenção para que as pessoas estejam capacitadas, de não esquecer, né, de incluir isso, né, da melhor forma possível, para não acontecer, como eu falei, com a regulamentação da ayahuasca, com esse impedimento. Siddhartha, eu lamentavelmente tenho que me despedir agora temporariamente, né, da sua pessoa e de todos e todas que nos acompanham aqui nessa live, que esse conteúdo vai ficar registrado. Eu vou tentar manter a regularidade de apresentar o Giro Canábico Psicodélico às 4h20 na sexta-feira nesse canal, para trazer notícias, né, das últimas semanas a respeito do tema da cannabis do psicodélico. E aí eu aproveito para te agradecer. Eu não vou falar nem por essa live, mas por tudo, que talvez nem você saiba o que é tudo que você representa, para mim, né, e para o grupo do Instituto Ananda Mida, que é onde eu venho atuando quando se refere ao tema de cannabis e de psicodélico. Então, fica aqui a minha imensa gratidão, né, e você pode contar comigo. Eu quero agradecer as pessoas e deixo para você também fazer a sua despedida temporária aqui dessa nossa conversa. Pedro, só te agradecer pela oportunidade de ter esse diálogo bacana, um monte de questão legal que você levantou, e a gente, como você falou, a última vez que a gente se encontrou, conversou 6 horas, o papo não tem fim, tem muita coisa para falar, tem muita coisa para a gente descobrir na medicina canábica, muita coisa que ninguém sabe ainda, e tem muita coisa que já se soube e que se esqueceu e que tem que redescobrir. Então, que esse diálogo continue, que a gente tem muita coisa para avançar mesmo. Quero mandar um abraço, um beijo, um axé, um ererê para todo mundo em casa aí. E até breve. Valeu, então. Uma boa noite para vocês, um ótimo final de semana e estou à disposição aí. Axé, meu irmão. Valeu.